Criado no mato corredor, cadê meu mano caçador? Cadê caboclo ventania? Esse caboclo é nosso guia. Agora, finalmente, comecei a gravar. Para quem quer saber mais detalhes de como vai funcionar isso, os benefícios que tem mais atrelado a essa gira de estudos, por favor, acompanhe, que eu vou soltando aqui algumas informações bem interessantes de benefícios que vêm junto com esse projeto para você, tá? Então é isso, peço que se concentrem. Eu vou abrir aqui e iniciar a minha firmeza. Tá bom? Saravá todos os caboclos, salve pai do Pinambá, salve pai do Mato, salve pai Arcatoco, todos os caboclos que me acompanham, claro, para minha família, meus filhos espirituais, nosso trabalho, Umbanda EAD, os caboclos que amparam, sustenta, guia, acompanha a encarnação, a missão, o trabalho espiritual, a jornada de evolução de todos que aqui estão participando neste momento, conectados neste momento em nossa aula, nessa oportunidade em que esses irmãos de tantos lugares, de tão longe, e através dessa tecnologia nós temos a oportunidade de estarmos juntos, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, eliminando a distância, eliminando as fronteiras, eliminando o espaço que nos separa. Juntos, conectados na força dos caboclos de Aruanda, o povo da floresta, o axé, dessa espiritualidade que se manifesta na nossa amada Umbanda, nos trazendo inspiração, guiança, conhecimento, expansão de consciência, de alma, das nossas emoções. Axé. Saravá todos os caboclos. Então sintam-se abençoados aí.
Eu não sei como vai ficar, mas vou fazer uma vibração aqui no tambor. Saravá todos os caboclos, salve o povo da floresta, salve todos os caboclos de Aruanda que nos ampara, nos guia, nos protege. Muito bem, estamos aqui agora conectados e inspirados na presença da força, na corrente dos caboclos. Tem uma fumacinha que vocês vão ver que é do incenso. E nessa oportunidade da gente poder, junto dessa vontade de aprender, de mergulhar, de entender a religião, a Umbandalogia, a confraria da Umbandalogia aqui da plataforma Banda EAD, proporciona para todos vocês de forma aberta, que é a gira de estudo todas as quartas-feiras. Então é um oferecimento dessa comunidade e a gente tem que agradecer a todos os confrades. Eu não sei quantos confrades estão aqui, se estiverem aí vão dando tchauzinho para a gente reconhecer. Ai, que legal. Aí, olha, é isso, ó, mais confrade aqui nessa tela. Aí, muito boa noite. Tem mais confrade aqui nessa tela. Abram a câmera, por favor. É importante, eventualmente eu vou vendo vocês, eu vou interagindo, olhando para vocês, né? Se você não está com a câmera aberta, eu não consigo saber
Então, somos tantos, né? E mais 10 minutos eu vou fechar a sala. E se vier todos que se inscreveram, pensa, vamos ser muitos aqui, é muito legal. É isso. Então, nós temos essa oportunidade de estudar. Ó, é o seguinte, vou deixar as mãos abaixadas e aí depois que eu falar, a gente vai vou abrir aqui para alguns poderem falar o que der dentro do tempo disposto aqui para a aula, né, que é até as 21 horas, tá bom? E segure a ansiedade, aguarde um momento, a gente já sabe muitas dúvidas que existem, né? São tantas dúvidas que existem. O objetivo dessas gírias de estudo é para que todos democraticamente possam participar, todos que estão chegando agora para a Umbanda, pisando no terreiro, todos que já estão pisando no terreiro há décadas, vai ser bom para todos. E as dúvidas são de todas as formas aqui. A gente está sempre coletando isso para poder chegar numa ocasião como essa e ir destrinchando. Então, é isso, tá bom? Eu vou começar aqui, vou falar um pouco sobre um olhar de caboclo, vou falar basicamente de caboclo, um olhar teológico, dentro daquilo que a gente entende como um fundamento dessa linha de trabalho espiritual, e depois eu vou explanar um pouco sobre um olhar já mais filosófico, psicológico, arquetípico que a gente tem do caboclo dentro da Umbanda. E que talvez, para mim, é o que faz sentido como algo de maior importância, né? Tudo é muito importante para a gente entender e aprender. Contudo, compreender a camada mais delicada, mais profunda e fina dessas relações espirituais que a gente estabelece com essas entidades, me parece que é o caminho que a Umbanda aponta como desenvolvimento espiritual da gente, né? E às vezes ficamos muito presos e ocupados com aquilo que é muito do dia a dia do terreiro. Estou vendo aqui minha pequenininha, Isis, beijinho, filha. E aí eu fico aqui pensando, né, que tudo isso é importante. Então, você que está chegando, você tem um monte de dúvida. Nossa, talvez a sua dúvida agora seja assim, por que que acendeu o charuto? Por que que tem uma vela verde fluorescente, uma vela branca e verde? Por que que usou tambor dos índios norte-americanos? Por que que... É isso. Por que que deu vinho? Não podia ser água, não podia ser água de coco, não podia ser cerveja. Não é cerveja o certo? O que que é o certo? O que que é errado? Tudo isso a gente tem ambientes próprios para ir destrinchando, né, num contínuo de construção de conhecimento. Para isso são os cursos, e aqui nas aulas abertas a gente vai tentando pegar todo esse apanhado de dúvidas para poder ir destrinchando, tá? E aí a gente tem no caboclo, eu entendo que nós temos um tripé, não é um entendimento só meu, isso é bem anterior a mim, inclusive, mas nós temos um tripé dentro da Umbanda espiritual, que é o caboclo, o preto velho e o Exu, né? Muitos colocam o Herê como parte desse tripé. Só se for fazer um olhar mais simbólico no sentido da criança, o jovem, aguerrido, o adulto e o ancião, né? Mas quando a gente olha uma estrutura de organização da religião, eu me apoio muito em dois pilares que são o caboclo e o preto velho. E na obra do mestre Rubens Saraceni, nós encontramos uma afirmação, essa afirmação, né, inclusive, de que são essas duas linhas de trabalho
aquilo que a gente vai entender como pilares sustentadores da linha, e de aí de espíritos que são agregados a essa linha de trabalho, são espíritos de alta patente evolutiva, ou seja, de uma consciência já muito desenvolvida perto da nossa. A gente tem que sempre entender qual é o ponto de partida de referência, né, de comparação. Então, comparado à nossa condição emocional, à nossa capacidade de conhecimentos ainda assimilados, o caboclo, o preto velho são espíritos que já fizeram uma longa jornada, né, evolutiva, estão com uma consciência já super desenvolvida, hiper desenvolvida, e se encontra numa frequência de evolução, né, numa camada evolutiva bem superior à nossa, e são eles, esses espíritos que chegam no terreiro na figura do índio, né, do homem simples, o homem do campo, o homem da floresta, o homem da natureza, né, aquele que vem como o frágil ancião, que é na figura do preto velho, vem nesse arquétipo. Aí já vai entrar no outro aspecto simbólico dessas manifestações, mas eles se manifestam dessa forma de uma maneira muito estratégica e basicamente trazendo essa brasilidade para dentro desse ambiente religioso que é o terreiro de Umbanda, que genuinamente a Umbanda, como a gente entende, né, as gerações vigentes aqui podem entender, é genuinamente brasileiro. Então, de repente, a figura do preto velho, como a gente entende, esse preto velho que é a figura do descendente de escravos, em grande maioria, que foi batizado, foi catequizado e também alfabetizado de alguma forma, né, aportuguesado. E essa figura, como a gente entende no terreiro, ele se manifestar em qualquer movimento mediúnico em outros países, você pensar a Alemanha, por exemplo, ele não tem contexto, né? Não é um arquétipo que faça sentido lá. Não quer dizer o espírito em si, mas esse símbolo que se manifesta no terreiro de Umbanda como preto velho, em outro contexto cultural, não faria o mesmo sentido que faz para nós aqui. E esse é um ponto que eu acho importante você fazer um grifo de anotação para a gente não cair, às vezes, no equívoco possível de supor que essas estruturas, como se manifestam no ambiente de terreiro tipicamente brasileiro, né, um ambiente religioso brasileiro, faça realmente sentido assim se manifestar em outras culturas, né? Então, vindo para o caboclo, quem é esse espírito que se manifesta no terreiro de Umbanda, né? Quem é, a partir desse olhar teológico, esse olhar espiritual, é então um espírito humano que passou já por uma longa jornada reencarnacionista, ascendeu já em consciência e agora se encontra num nível de consciência, nível espiritual de consciência avançado perto de nós. Agora, há controvérsias, há coisas que a gente pode destrinchar, porque há pessoas encarnadas com altíssimo nível evolutivo. E aí não é essa a grande questão. A gente não vai trabalhar em exceções. Vamos trabalhar com aquilo que a gente consegue compreender como média, como coletivo, e não ficar pegado em possíveis exceções. Esses espíritos, a pergunta que chega a todo instante aqui é assim: o caboclo tem alguma relação com os meus antepassados? Tem alguma relação com a minha ancestralidade? Tem. É um definitivo isso? Não. Ou seja, o caboclo que incorpora
através de você no terreiro, ele pode fazer parte da sua linhagem ancestral. Ele pode já ter convivido com você em outras vidas, né? Pode já estar na sua jornada evolutiva há muito mais tempo, que você nem faz ideia. No entanto, né, ele pode também não ser esse. Outros espíritos que vão incorporar na sua mediunidade vão fazer parte da sua trama ancestral. Como eu vou saber isso? Você vai criar intimidade com ele, você vai amadurecer o seu relacionamento com ele, e no momento que esse relacionamento amadurece, você vai acabar descobrindo. Ele vai falar, você vai acessar, vocês vão se entender, você vai conseguir fazer talvez esse mapeamento, esse esclarecimento. Eu já estou jogando algumas questões assim, porque eu entendo o lugar de quem está com muita ânsia de informação, está com muitas dúvidas, está com aquela ansiedade exagerada para ter essas respostas rápidas. Qual é a nossa dica de sempre? Poxa, tente respirar fundo e ir caminhando um passo depois do outro. No entanto, para quem está chegando, para quem está apaixonado, para quem está cheio de desejos para aprender e desvencilhar e etc., parece uma chatice essa ideia de que, poxa, eu preciso ir caminhar devagar, um passo depois do outro. Eu posso dizer que eu eu conheci a Umbanda, eu acessei a Umbanda muito jovem, ali no meus começos, nos meus 14 anos. Então, eu já sou uma pessoa de um temperamento ansioso, acelerado, e quando fiquei encantado, envolvido por essa religião, eu queria todas as respostas de um dia para o outro. E a gente comete muitos excessos, a gente acessa muitas coisas que não fazem sentido mais tarde, por conta dessa ânsia, né, essa ansiedade de tentar consumir tudo ao mesmo tempo o mais rápido possível. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante na trilha do conhecimento você entender quem é você, né? Ou seja, eu estou no ponto de partida, estou começando a desvencilhar, a conhecer as coisas. Então, encontre uma fonte que te dê segurança, né? As pessoas não falam a mesma língua dentro da Umbanda, você não vai escutar as mesmas linhas de pensamento, e hoje a gente tem divisões de grupos, né? Grupos que se dividem em linhas de pensamento, alguns parecem se confundir, se parecem, né? Dá essa impressão, mas é importante que você se apoie numa fonte de conhecimento que você sente essa segurança, que faz sentido para você beber bastante dali, você consumir bastante daquela base, porque depois a próxima etapa é quando você já se sente mais saciado, mais satisfeito, e aí agora você começa a acessar outras fontes e você já tem uma base, você tem um alicerce seguro para poder fazer as validações, fazer os comparativos. Agora, se você pegar e digitar no Google caboclo de Umbanda, vai aparecer centenas de fontes, né, de pessoas falando coisas diversas sobre quem é o caboclo na Umbanda. Porque a pergunta, se for essa, né, quem é o caboclo de Umbanda? Isso que eu falei aqui, que são espíritos ascensionados de alta patente evolutiva e que reserva a eles um arquétipo sócio-psicológico dentro da religião, pode ser que você encontre um ou outro falando isso, talvez você encontre mais de eu mesmo falando isso, mas você vai encontrar fontes falando que é o catiço, você vai ver que é outro falando que é o homem, é o índio brasileiro, outro falando que são os índios do mundo inteiro, que estão no astral e volta.
Então, você vai ter muitas informações. São erradas? Aí eu não posso dizer se são erradas. A questão é, faz sentido para você? Explica para você? Te traz essa paz de saber, eu estou pisando num solo seguro. Então, esse é um grande ponto que a gente se esforça aqui em deixar claro sempre para a nossa comunidade, né? Que o caminho do conhecimento é um construto, e é muito parecido com a vida, né? A vida é isso, é o dia a dia, a gente vai vivendo, o dia a dia a gente vai tendo nossos desafios, a gente vai superando, nem sempre supera, e às vezes a gente vai caminhando, caminhando, a hora que você vê, passaram alguns anos da sua vida, aí você consegue fazer uma validação do antes e depois, você na vida, a sua jornada, a sua trajetória pessoal, assim é o conhecimento. Você não precisa ter pressa, e não existe tempo perdido quando você está consistente na busca do seu conhecimento. Dito isso, então a gente continua compreendendo o caboclo, porque o caboclo traz isso para nós. Na relação com o caboclo, você vai ter muito desse impulso da descoberta. Olha, vou fazer agora então um comparativo do caboclo enquanto aquele agente do mundo espiritual que traz a figura de referência para nós. Todos vocês já viram caboclo incorporado, né? Será que há aqueles que não viram caboclo incorporado aqui? Deixa eu ver, acho que não, né? Então todos viram aqui, não dá nem para ficar passando todo mundo. Então, qual é a lembrança que você tem do caboclo, né? É sempre aquela manifestação forte. É forte. Ele vem, não importa nem se é um pajé. Você sente uma presença imponente, uma força presente. Mas o caboclo, de forma geral, ele traz jovialidade, ele traz aquela força do corpo, né? Um corpo saudável, um corpo firme, pronto para o combate, vamos dizer assim, traz agilidade, traz potência. Antes da gente entender ele como a figura, né, o homem da natureza, né, aquele ente que sai da natureza para nos conectar aqui, mas antes disso é compreender o seguinte, que o caboclo, o primeiro impacto que a gente tem com ele é essa força, é esse vigor, essa potência daquele indivíduo, né? Aquele ser que está no auge, talvez no auge da sua potência corporal, mental, espiritual. E isso já é de cara uma sugestão. Traz para nós esse envolvimento, essa inspiração de que nesse relacionamento que você vai estabelecer com essa entidade espiritual, essa referência é algo que você pode absorver, ou que talvez você deva absorver. Se eu quero uma vida de concretizações, eu quero uma vida de desenvolvimento, de crescimento, o que o caboclo ensina, somente na sua presença, o que eu absorvo dessa espiritualidade, desse agente espiritual que está ali, naquele momento manifestado no terreiro. Não importa se é em mim. Não, é no outro. Está no terreiro. A grandeza dessas entidades espirituais incorporadas não importa em quem ou em quantos. Se o terreiro está com 100 pessoas e há apenas um caboclo incorporado, ali nós temos uma presença divina, de uma força da natureza que se manifesta ali.
E a essa presença a gente presta reverência, respeito, devoção. Então, a gente é muito acostumado, né? Acho que até mal acostumado. A gente vai no interior de Umbanda, todo mundo. É uma galera, um monte de gente está incorporada. Né? Tem ali o Morubixaba, o cacique, o capangueiro, o flecheiro. Tá, puxa, uma tribo inteira ali manifestada. A gente, às vezes, por isso, a gente começa a achar tudo muito normal. Eu sempre tento trazer essa clareza para as pessoas. Olha, é muito doido a, a situação de você estar no terreiro. E você vê lá 20, 30, 40, 100 pessoas incorporadas com o caboclo. Quando um só já é uma potência da natureza. Quando um só incorporado já é Deus manifestado. E a gente vai ficando muito naturalizado, é normalizado demais a incorporação do caboclo, né? Então, poxa, toda semana talvez vem caboclo, então vem caboclo, todo mundo incorpora caboclo, salve caboclo. Por que esses espíritos se manifestam no terreiro? Aí aquela pergunta: o espírito precisa de mim? O espírito precisa dos outros? O caboclo precisa? Antes de responder isso, quero trazer uma outra questão, né? Então, por que o caboclo brada quando chega no terreiro? Por que ele bate o pé? Por que ele bate no peito? Essas manifestações gestuais que reserva para si uma série de magias, né? Vou dar um exemplo que é só para quem tem clarividência muito fina consegue perceber. Nós somos compostos de um complexo energético, né? E nós somos uma usina de energia, mas nós temos os chakras, temos terminações dos chakras nas mãos, nos pés. Quando um caboclo ele entra no nosso campo vibratório e ele envolve o nosso corpo energético e se conecta em nossos chakras, essas duas potências energéticas, que é o médium e o que é essa potência da natureza ali do caboclo, isso fica muito mais concentrado. Quando o caboclo incorpora e brada, ele é como se fosse um mantra que ele esparge para o ambiente a sua vibração, mas no corpo do médium ele está criando um processo de conexão, de start no presente, ou seja, ó, se conecta aqui agora, somos um só agora, e traz esse vigor, né? Essa potência para o estado de presença do médio agora incorporado. Isso é muito importante. É muito importante isso. Porque a gente começa a entender o quanto tudo tem explicação. O fato de eu não saber a explicação não quer dizer que não exista. E às vezes a gente se vê sendo conduzido por uma postura de tentar podar as ações naturais das entidades e aí por falta de conhecimento. Pessoal, estou vendo aqui notificações que estão falando que meu som está muito baixo. Isso está acontecendo com você? Não? Tá tudo bem? Então peço para quem está com problema no som
que verifique o seu dispositivo, né? É isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai mudar nada. Tá tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui. Às vezes a gente tem esses momentos de interrupções, tá? Tá bom, né? Então é isso. Vejam o seu dispositivo. É isso. Então, nessa dificuldade de entender ou conhecer, acessar os saberes a respeito daquilo que está acontecendo no terreiro, vem o achismo, um achismo às vezes preconceituoso, um achismo que segrega ao invés de esclarecer, e esse achismo acaba justamente criando as regras que impedem a naturalidade das coisas. E o que eu quero reforçar aqui é isso. Existe para tudo uma explicação, e ainda o que eu não sei, eu posso vir a acessar. Olha só, não confundir isso, essa informação, com a ideia de que o absurdo, o que é abuso, o que é crime, o que é inaceitável, que isso vire argumento, né? Ah, é porque você não sabe o fundamento. Não é disso, não confunda isso. Ética, bom senso. Bom senso é uma coisa que cada um tem o seu, né? Então não dá para pôr aqui, mas noções éticas de respeito, isso é comum à maioria de nós. Se isso está sendo ferido, aí é outra história. E isso não tem fundamento. Não existe fundamento para o desrespeito. Não existe fundamento para comportamento antiético. Não existe fundamento para qualquer tipo de opressão. Então, não vamos confundir. Agora, para questões ritualísticas, sim, há muitas explicações. E pode ser que você só não conhece, né? E é isso. Sempre eu acho importante frisar essas coisas. Porque, olha só, eu estou aqui agora, na sala ao vivo, com mais de 370 participantes. Se eu considerar que são 300 terreiros diferentes, pensa, todos nós, olha qual é a essência que nos conecta. Vamos lá. Qual é a essência que nos conecta? O caboclo. O caboclo é caboclo em qualquer terreiro. Então, a Dona Maria Aparecida, lá o Alan Bressan, Tiago Araújo, Alexandre Reis, o Felipe, a Miriam Lopes, Jorge Barbosa, estou falando aqui, o Osni, meu irmão. Lá no terreiro do Walter Antunes, lá no terreiro do Marlon, lá no terreiro da Maria do Socorro. Tem certeza que o caboclo é caboclo. O caboclo chega no terreiro, talvez em todos esses citados o caboclo bate no peito, dá um brado. Pode ser que um outro terreiro não pode gritar aqui porque a gente é mais civilizado. Pode até ser isso. Mas o caboclo é caboclo. Como a Umbanda acontece ali, qual é a ordem da gira, como é o ritual, quais os pontos que cantam, se defuma no começo, se defuma no meio, se defuma no fim, se reza, se não reza, se... Isso muda de terreiro para terreiro. O que nos une? O que une 300 terreiros aqui é a essência. A gente tem que sempre... A gente está mais do que urgentemente tendo a necessidade de buscar entender o que é a essência. A essência
aqui nossa é Umbanda. Dentro da Umbanda, qual outro elemento essencial que nos conecta? O caboclo. Agora, o caboclo tupinambá, que baixa aqui no Ica, tem uma forma peculiar de trabalhar que não vai ser a mesma que o tupinambá lá no fulano do Ceará. Pode até ter semelhança e ser curioso isso. No entanto, não precisa. Porque há outros fatores ali. O que é o caboclo aqui no terreiro que eu dirijo e no terreiro de todos vocês? É essa força da natureza. É essa essência. A forma é só o rótulo, não importa. Não importa se no seu terreiro vocês usam cocar, quando o caboclo incorpora, vocês usam outros elementos na vestimenta, nos paramentos. E lá no terreiro do outro colega que está aqui assistindo, não usa nada, absolutamente nada, nem colar no pescoço usa. Não importa se no terreiro do A no caboclo fuma charuto e lá no terreiro da Maria Aparecida não fuma charuto, porque isso é peculiaridade ritualística e isso faz parte da forma. A forma como o caboclo ritualiza, como o terreiro entende a gira, como é a gestão daquilo ali. Mas ainda assim, com cocar, sem cocar, caboclo é caboclo. Caboclo vai falar enrolado, eixa, eixa. Alguma coisa vai sair ali mais enroladinho. O caboclo é a essência da Umbanda manifestada. Eu recebi uma pergunta curiosa hoje. Fazia tempo que eu não recebia esse tipo de pergunta assim. É possível ter Umbanda sem caboclo? Eu tenho duas respostas para isso. Que ela fala assim, a pessoa, que eu fui no terreiro e lá eles falaram que não trabalham com caboclo. Então, se naquele lugar fala que é Umbanda, e talvez seja Umbanda, e não trabalha com caboclo, já prova que pode ter Umbanda sem caboclo. Eu acho normal? Eu não acho normal. É minha opinião? É minha opinião. Só que a opinião cada um tem a sua, então pronto. Não tem importância. Agora, quando eu faço um olhar, bom, Umbanda tem dois pilares, o caboclo e o preto velho. Não tem um terreiro com caboclo, tem um terreiro que não tem caboclo. Talvez é só compreender melhor essa lógica ali. Mas o caboclo está na Umbanda. E o caboclo, como a gente conhece, não é como o caboclo que pode manifestar em qualquer outro lugar. Se você for para as regiões onde tem os cultos afro-brasileiros, caribenhos, em outras regiões, e você vai ver o pluma branca. É o pena branca. Mas lá nessa cultura, naquele contexto, é outra forma de manifestação. O que eu quero dizer é que o caboclo que baixa um terreiro de Umbanda aqui no Brasil é algo genuíno que você não vai ver se repetir dessa forma em outras culturas, em outras manifestações mediúnicas, que não há nenhum contexto de conexão com a nossa brasilidade. E você compreende isso? Você entende o que eu estou dizendo aqui? Por que eu estou falando isso? Porque as entidades, vou ampliar, elas trazem para um ambiente de terreiro, no nosso contexto, aquilo que é nosso também. Portanto, volto a dizer, o preto velho no ambiente de terreiro de Umbanda aqui no Brasil faz parte de um contexto cultural, social, histórico do nosso país, da nossa biografia, a biografia nossa como sociedade. O caboclo como a gente entende no terreiro, de forma geral, porque
vão fazer algumas divisões. Ah, tem o caboclo de couro, que seria uma coisa como o boiadeiro em algumas regiões do país. Nosso país é muito grande, então tem muitas diferenças. Mas vamos evocar aqui a questão do caboclo índio, né? O homem da floresta, esse ente da floresta. Então é o índio, e é o índio num contexto de historicidade brasileira. Ah, mas eu já conheci um Apache, já conheci um Morubixaba, já conheci caboclos incorporados de outras etnias, de outras regiões. Pode, pode. É comum? Não, não é comum. Não é comum você ver um índio vir falando inglês e falar, eu venho lá de uma tribo norte-americana XYZ. Não é comum. Pode. Não é comum. E talvez acontece naquela mediunidade essa manifestação diferente, porque aí faz parte de um lastro espiritual desse indivíduo. E é disso que a gente está tratando daí. Olha como é interessante compreender contexto e essa sabedoria espiritual que está dentro do terreiro. É isso que eu acho importante a gente entender aqui. Essa sabedoria está dentro do terreiro. Caramba! Antigamente a gente ia no terreiro, né? Então faz de conta que a gente está no antigamente. Aí a gente vai toda semana no terreiro e se depara com essa sabedoria, com essa manifestação. O caboclo, ele vem para quê? Aí tem quem diga aí informação simples. Ele vem para orientar, para quebrar demanda, descarregar. O caboclo ele pode trabalhar em todas as frentes. É muito versátil o trabalho de um caboclo. O caboclo ele quebra demanda, ele quebra magia, ele dá conselho, ele cura, ele alivia, ele dá benzimento, ele bate folha. O caboclo é muito versátil. O caboclo traz na personificação, nessa humanização, o espírito da floresta. E o que significa isso? Vocês viram falar aqui desde o começo, estou falando espírito da floresta, mas o que eu quero dizer com isso? É o homem de volta à natureza. Acabou de ser, né? O dia dos índios, a gente sempre traz discussões sociais quando vem essa data. A gente tem que discutir tudo isso mesmo. É uma tristeza o que acontece no nosso país em relação a esses nossos irmãos donos da terra. Mas eu nunca vi o caboclo incorporado requerendo seus direitos dos seus antepassados aqui na terra. Olha só, isso é uma provocação. Por quê? Porque no momento que a gente está no terreiro, o momento presente dentro do terreiro é o encontro da alma com o sagrado. Esses mestres espirituais estão ali para nos conectar a algo pontual do sagrado. E no caso do caboclo, o algo pontual é você e a natureza. Quando chega o caboclo no terreiro, a gente escuta muitos sons diferentes, né? Porque os brados dele são muito diferentes. Quando chega, ele acende o seu tabaco, a gente vai sendo inebriado por um aroma diferente, seus incensos. Quando eles pegam as folhas para manipular, é mais aroma e a gente vai sendo mergulhado num oceano de, né, sensações. E a gente é transportado para essa atmosfera da natureza, da floresta, do homem que nos tornamos, o homem moderno que somos,
o homem do século XXI que estamos, que se desconectou da sua essência natural. E o que significa isso de se desconectar da essência natural? É não conseguir mais enxergar a árvore como seu contínuo. É não conseguir mais ver os animais como parte de você também. É quando você já não se sente mais incomodado com o desmatamento ali na região que você mora para fazer um loteamento qualquer. Você vê uma queimada pequena e talvez não se incomodar com isso, coisas que acontecem. É esse ser humano que nos tornamos, que a nossa evolução, essa suposta evolução, nos colocou como um ser avançado em comparação a esse ente da natureza. Olha que curioso. Aí tem as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é essa entidade emblemática para a história da Umbanda, esse mestre, e que ele diz assim, que quando ele foi questionado, né, mas por que você está aqui, né? Você está falando que você é um índio, mas eu vejo você com vestes clericais, e ele fala assim, porque na minha última esses são resquícios de uma encarnação em que eu fui o Frei Gabriel Malagrida, mas na última encarnação Deus me concedeu. Eu acho forte essa frase. Na última encarnação Deus me concedeu o privilégio de nascer índio. É importante isso, ó. Por que um espírito, na forma trazendo, porque é uma provocação que ele fez. Em um outro momento a gente destrincha isso, mas é assim. Por que ele ali na figura de padre diz que quando ele foi índio é que ele foi privilegiado? E é inevitável lembrar da história do nosso país, os irmãos Vilas Boas, que quando tem contato com a cultura indígena, né, estavam lá no processo dos bandeirantes, desbravando as nossas florestas, e tem contato com a cultura dos índios, muda a cabeça deles completamente. E a causa indígena vira a causa da vida deles. O que eles estavam vendo que ia acontecer com a cultura, com a vida, com a natureza que envolvia os indígenas, virou a causa. Um pouquinho de história do Brasil. É chocante, é marcante. A história do Gabriel Malagrida está aqui, ó. Esse é um livro assinado por ele, ó. Gabriel Malagrida, cartas e escritos, e aqui ele tem textos dele. Então é do Frei Gabriel Malagrida, que teria sido índio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E ele descreve, porque quando ele vem, ele é um jesuíta, ele vem para o Brasil para catequizar os índios e cumprir a missão de Portugal aqui. Quando ele tem contato com os índios, ele fica também chocado, envolvido, encantado, desperta a consciência dele. E aí ele começa a defender os índios. E aí a igreja vai perseguir ele tem que sair, ele vai morar com os índios, vira índio, vai fugir da igreja porque ele vai ser perseguido, né? E, de fato, ele vai ser capturado e vai ser queimado na fogueira da Inquisição, né? Parece que é isso também. Então, o Gabriel Malagrida é um registro histórico aqui de um jesuíta que vem e fica encantado com os índios, porque há um despertar de uma espiritualidade. E olha isso. Isso a gente tem evidências históricas desse contato do homem que ele já está num lugar de descendência que não tem mais nenhuma relação com a natureza, essa relação nativa. Essa relação em que você nasce
e você é educado a prestar reverência à terra, a pedir licença para o rio, para poder banhar-se, né? A reverenciar a árvore, a ter tudo que é vivo, tudo que é da natureza como parte de você também. Quantos de nós aqui nessa sala fomos educados assim? Talvez seja uma minoria. Quem aqui foi educado assim? Levanta a mão. Que o pai falava assim, ó, agora que você acordou, vai lá e saúda o sol. Tá ventando lá fora, vai lá, agradeça ao vento, respira a brisa. Hã? Fala. Educado assim, lá na infância. Não tô falando depois que você virou macumbeiro e você começou a fazer isso. Aí não vale. Aí, ó. Esses que levantou a mão aqui foi educado assim? José, Luiz, você foi educado assim? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 360. Né? Simples assim, né? Então, a maioria massiva de nós não fomos educados assim. Infelizmente. E por que que nós não fomos educados assim? Porque de geração a geração fomos nos afastando. Fomos nos afastando dessa relação da natureza, da vida natural, da vida nativa. E em nome da evolução científica, intelectual, racional, o homem foi ficando cada vez mais fechado, né, no seu egocentrismo e se desconectando dessa natureza sensível, que é o que está ao nosso redor, tudo que é vivo, tudo que é da criação divina, né? Então, eu estava vendo, inclusive, uma entrevista com uma russa, e ela falando assim, ele estava explicando que teve um momento da Rússia que ficou proibido ter religião, né? Então, a religião ela foi proibida por muitas décadas lá, não podia ter religião. Então, o russo ele foi treinado, olha como é isso numa sociedade, foi treinado a não acreditar em Deus. Por que a gente vai acreditar em Deus se existe ciência? Se a ciência já explica as coisas, compreende? Então, nas últimas décadas é que abriu para a religião de novo, e a religião está começando, vem assim nos últimos 30 anos, voltando para a Rússia, se consolidando. Então, hoje já existe algumas famílias que têm religião, mas para eles a noção de religião, nesse momento atual, na sociedade ali atual, a grande maioria é esquisito. Então, não estou indo longe, né? É uma coisa muito simples. Uma sociedade, ela é facilmente manipulada, ela é facilmente direcionada de acordo com os interesses de alguns, né? Da quem está no controle de poder e tudo mais. Então, quando a gente, o que eu quero dizer? Quando a gente pega uma medida coletiva, estratégica que seja, de que não, a nossa sociedade vai olhar para a direção X e não para Y, isso vai contagiando, né, geração após geração. Portanto, o que eu quero dizer, não se sinta culpado por isso, né? Não se sinta culpado por isso e nem por talvez você não ter também transmitido essa relação de conexão com a natureza para os seus filhos ou coisa parecida. O fato é que existe um movimento espiritual que nos chama de volta. Isso é muito mágico. Na Umbanda, esse é o movimento espiritual que acontece. Um chamamento de volta através do caboclo. Nenhuma outra linha espiritual dentro do terreiro tem tamanha importância ou propósito específico de ser ali uma manifestação espiritual que chama os homens encarnados, né, homens e mulheres, enfim, a humanidade encarnada para um reconectar com a natureza. E isso seria, portanto, a reconexão com o sagrado. E isso talvez é o que faça sentido dizer
que é o tal do religare, a verdadeira religião. Porque se eu quero entender que o meu desenvolvimento espiritual é através de uma comunicação com o sagrado, o que há de ser mais sagrado, mais divino, mais religioso do que o homem integrado à natureza, conectado com a natureza, empático com essa natureza viva e divina que está aí. Olha que contextual a nossa aula hoje. Olha que importante a nossa aula hoje. A gente está há mais de um ano vivendo um marco planetário que é essa pandemia, né? Tivemos ontem uma morte para o Brasil, que foi do Paulo Gustavo. Eu faço aqui minha reverência em memória. E acho que todos nós aqui, né, sentimos muito, uma perda que faz diferença para a nossa cultura também brasileira, né? Mas ele é um dos mais de 400 mil, né? Então, o que eu quero dizer? A gente está vivendo uma pandemia, essa crise sanitária planetária, e sem maiores delongas, o olhar indígena é esse, o olhar na natureza é esse. O país adoeceu, perdão, o planeta adoeceu. Esse ecossistema que só existe por conta dessa natureza planetária adoeceu, colapsou. E quando a gente pensa em massa, né, o tamanho do planeta e a quantidade de seres humanos que nós somos poucos perto da massa. A gente conseguiu estragar. Conseguiu estragar o ambiente. Então, sem maiores considerações sobre isso, mas é só um olhar indígena mesmo, né? De quando a gente se distancia da natureza, quando a gente só consome a natureza, a gente oprime a natureza, a conta chega em algum momento. Esse vírus, ele é resultado desse boleto, né? A gente está pagando o boleto dessa dívida que está emitida. Quais são as reflexões que a gente precisa ter aqui como humanidade? Quais são os aprendizados que a gente vai ter, né? Muito importante quando a gente tem um olhar de ecossistema. Eu estava aqui falando, alguém falou assim, poxa, a gente não separa mais nem lixo, a gente nem separa o lixo que a gente produz. Não sei se aconteceu isso com todos vocês, mas foi assustador. Quando a pandemia começou, então ficamos em casa, né? Ali nos primeiros meses, bem dentro de casa mesmo, e eu fui ficando muito assustado com a produção de lixo, assim, que ia se acumulando dia após dia, muito rápido, né? Porque estava ali, né, dentro de casa o tempo todo e vendo aquilo, né? O que uma família produz de lixo, de reciclável, de não reciclável, uma coisa assustadora. É quando você pensa em bilhões, né? Então aí você entende um planeta que colapsa porque a gente se tornou uma espécie de predadores inconsequentes, né? Então, o que é isso? Volta o caboclo. O caboclo é o chamamento da humanidade para a consciência. Uma gira de caboclo, quando você vai já não em busca de uma resposta imediata, de alguma dúvida que você está tendo, de uma dor que você está sentindo. Quando você já passou essa fase, e aí agora você vai desenvolver uma espiritualidade dentro da Umbanda, porque é muito diferente. A Umbanda tem 3 características, né? O pronto-socorro espiritual, a religiosidade e a espiritualidade. São coisas completamente diferentes que estão dentro da Umbanda. O terreiro de Umbanda
ele é um convívio desses três tipos de perfis de pessoas. Pessoas que precisam do pronto-socorro espiritual, pessoas que estão vivendo uma religiosidade e pessoas que estão despertando uma espiritualidade. São coisas diferentes que eu não vou falar hoje, tá bom? Mas pode ser tema de uma aula, alguém toma nota disso e depois a gente lembra de ser o tema de uma aula, porque é bem legal. Coisas bem diferentes. Mas o que eu quero dizer? Quando você sai da fase de pronto atendimento espiritual, então você começa a se preparar para uma fase de religiosidade. E é aí, é nesse lugar que importa esse meu discurso. A fase de religiosidade é começar a assimilar os saberes da religião. E se você chegar na fase de espiritualidade, é quando você já está absorvendo e vivendo essa ideia, por exemplo, de percepção do caboclo. O caboclo é esse chamado da natureza. Só fala do caboclo isso. O caboclo é aquele mestre espiritual que nos traz os valores do homem simples, mas não simplório. O homem simples daquele que é o ser humano, que tem tudo o que precisa. Porque tudo o que precisa está conectado com a natureza. Tudo o que a gente precisa está posto. E como eu faço isso com responsabilidade? Como eu faço isso com sacralidade? Então, você é responsável pelo seu lixo, você é responsável por aquilo que você faz de conta que não vê. Porque quando você sente a dor do outro, você sente a dor da natureza, você é empático a esse planeta, então você está absorvendo já profundamente os valores desses espíritos da natureza, esse povo da floresta. Povo da floresta é só um símbolo, é um rótulo aqui para dizer aquele que sai das entranhas da terra. Aquele que está natural, conectado à natividade do nosso planeta. Por isso que a Umbanda é entendida, e foi muito pontuada isso na obra do Rubens Saraceni. A Umbanda é uma religião de culto à natureza. É isso. Mas olha que curioso, é uma religião urbana, a Umbanda em si, é uma religião urbana, metropolitana, para assim dizer, que faz a conversão do homem à natureza. E não importa se você está morando em São Paulo, no meio de São Paulo, no prédio mais alto. Você vai ter, meu irmão, minha irmã, em algum momento que ir para uma mata, você vai ter que ir para uma cachoeira, você vai ter que ir pular 7 ondas, você vai ter que ir numa pedreira, você vai ter que ir numa estrada de terra, você vai ter. Ah, ter não tem, tem. Engole, você vai ter que ter. Algum momento e algumas vezes você vai ter. Por quê? Porque isso é implícito e é essencial na Umbanda. Então não importa se é no meu terreiro, no terreiro do Alan, no terreiro da Ivone, de quem quer que seja. Caboclo que é caboclo, uma hora vai virar para você e falar assim: meu filho, partiu mata. Vai levar essa velhinha no pé da árvore. Porque é lá que habita o sagrado, vivo e pulsante, na força da ideia de orixá, na manifestação desses guias espirituais. É lá que a gente sente a Umbanda visceral. E por que eu estou falando isso? Por que é lá que a gente sente essa Umbanda visceral? Porque é lá que você sente a vida. E Umbanda é religião que ensina a viver. E como você aprende a viver
se você já acha que está vivendo a sua vida nessa idade que você já está. Porque talvez você esteja vivendo, mas não esteja desperto para uma espiritualidade. Então, o começo da nossa conversa é essa. O caboclo é a força da natureza que se manifesta no terreiro de Umbanda, uma religião tipicamente urbana, que nos faz o chamamento para despertar, para acordar, para viver uma vida conectada ao presente, uma vida com saúde, uma vida com consciência e com simplicidade. A simplicidade daquele que reconhece o que realmente é importante, o que realmente precisa, e que não confunde desejo com necessidade, mas que vive uma vida com dignidade, dignificando aquilo que também é importante para os outros, para a vida, para a natureza, e que se conecta com tudo que é vivo, e que a partir disso começa a despertar para uma espiritualidade e viver uma Umbanda viva e divina no seu dia a dia. O caboclo é esse mensageiro do além, essa força da natureza, esse emissário de Aruanda, que vem para encarnar em cada um de nós, em todos os médios. Ele toma esse corpo para bradar, para dançar, para estalar o dedo, para fazer tudo que for necessário, para que em algum momento conecte cada um de nós à origem da vida, que é a natureza. E essa foi a nossa primeira aula da gira de estudos. Estou muito, muito feliz de tê-los aqui comigo. Todo esse tempo, vocês que foram guerreiros, conseguiram me aguentar aqui essa 1h30. Estou felizão demais. Fiquei ansioso e nervoso, vou confessar, porque quando eu vi lá mais de 1.000 inscrições, eu falei, caramba, que coisa é essa, né? E o tempo todo aqui falando com vocês, eu estou realmente muito lisonjeado. A atenção de vocês é sempre um privilégio muito grande para mim, é um prestígio muito grande poder falar com vocês. Espero que realmente tenha agregado algo para vocês, tenha sido bom ter escolhido essa quarta-feira ao invés do futebol, não sei se passa futebol ainda, e assistir aqui um pouco de Umbanda com a gente. Eu vou abrir, então, para você poder falar, entrar na fila de fala, de dúvida, levanta a mãozinha, né? Tem aí a ferramenta aí do lado do participantes para levantar a mãozinha e eu vou chamando enquanto der tempo, tá? A gente tem aqui uns 30 minutos. E, olha só, para você acessar a reprise dessa aula, basta acessar a plataforma Umbanda EAD. Se você não tem cadastro na plataforma, é só se cadastrar gratuitamente, né? umbandead.com.br/cadastro. Faz seu cadastro, já vai estar lá na área de estudo, né? Lá no seu Meus Cursos. Vai ter o curso lá, como curso, Giras de Estudo, e vai ter essa reprise durante 7 dias. Depois de 7 dias some, e só quem é da Umbandalogia que tem acesso forever às giras de estudo, né? Para quem não tem, não é da Umbandalogia, então tem ainda 7 dias para ver a reprise, tá bom? Então, bora divulgar isso daí. Felipe Toniato, pode falar. Vou pôr agora o fone aqui, galera. Olá, tudo bem? Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, sim. Olha, primeiro, muita gratidão pela aula, foi linda, rolou até umas lágrimas aqui, porque foi muito bonito, cara. O que você falou me tocou demais no coração. Essa busca de se conectar com a natureza, acho que vai poder agregar bastante na nossa caminhada e nossa espiritualidade e como cura. Eu estou começando agora na Umbanda, né? Faz pouco tempo que eu estou entrando em contato e talvez se você gostaria de perguntar uma coisa assim, não sei se mais prática ou sair dessa linha um pouco mais geral. Estudando o Panteão,
da Umbanda, se a gente pode dizer assim, eu vi que tem várias entidades e eu me conectei muito com o Caboclo e Preto Velho. E aí, eu sei que dentro dessas duas linhas, né, que vocês falaram que foram os pilares, eu achei isso muito interessante. Eu gostaria de saber como é que faz para se conectar com uma entidade em particular, se a gente tem que buscar isso agora, né? Que nem eu tinha visto Caboclo Cobra Coral, assim, porque eu também trabalho com uma linha mais de medicinal, né, de medicina chinesa. Eu gostaria de trazer essas manifestações e essa ajuda espiritual dessas duas linhas para a minha vida e para o trabalho que eu tenho feito agora com medicina. Então, eu não sei, essa é a minha pergunta, se é o momento certo e se sim, como é que eu faço para que essas entidades venham me falar assim, ó, meu filho, esse aqui, eu sou o teu auxiliar na linha de Caboclo e na Preto Velho. Obrigado e um abraço a todo mundo. Ó, irmão, é assim, a primeira coisa para ter esse contato e você ter essa certeza, ou é incorporando, é um processo, então, dentro de um terreiro, ou você já tem essa mediunidade, né? Ou é dentro mesmo com alguém que tenha essa maturidade mediúnica para te ajudar nisso daí. Então, esse é o primeiro detalhe, né? Agora, isso não impede de você inspiradamente se conectar com a força espiritual. Uma coisa é você ter a revelação da entidade que está com você. O jeito mais seguro é se você incorpora, né? E ele vem e fala. E aí não tem que ter pressa para isso. Agora, para se relacionar com a força de Caboclo, então o mais simples é começar com uma vela. Acende uma vela branca mesmo, se não tiver, ou você pode ser a verde. Oferece para a corrente dos caboclos, a força espiritual dos caboclos, para te trazer inspiração, guiança, condução, e você já vai criando um relacionamento assim. Basicamente é isso. Tá bom? Acho que tá bom, né? Olivia. Oi, boa noite. Consegue Boa me ouvir? noite. Sim. De onde Sua você está falando? bênção. Fala de onde está falando. Eu tô em Vila Velha, Espírito Ai, Santo. olha só. Dei muita aula aí. É Muitos anos atrás, mesmo? é. E eu vim de São Paulo, eu sou paulista, na verdade sou santista e eu sei que você é mais para essa região, né? Eu sou do interior de São Paulo, no entanto, eu levei a Umbanda Sagrada aí, né, para o Espírito Santo, Vila Velha, Vitória. Agora, acho que foi em 2005, faz tempo. Ah, então deixa eu te contar, eu sou sua filha. Então eu quero te pedir sua bênção. Eu Axé. acompanho a Umbanda lá no comecinho, quando vocês faziam vídeo há uns 8, 9 anos atrás, e nunca frequentava terreiro, só consumia o conteúdo de vocês e não me considerava, né, entre aspas, umbandista, porque até então na minha consciência eu teria que ir em terreiros, enfim. Fui crescendo e aí eu cheguei a frequentar um terreiro, e a minha questão eu tive que me mudar aqui para Vila Velha, e eu fiquei apenas, da minha vida toda, frequentando um terreiro uns 4 meses. Então, tudo que eu conheço, tudo que eu sei da Umbanda é vindo de vocês. Eu tenho realmente isso que o senhor fala, de seguir uma linha de raciocínio, então a minha linha de raciocínio é Umbanda EAD. E aí a minha pergunta, assim, parece bem boba, mas é algo que me acompanha há um bom tempo. Toda vez que eu vou conversar com alguém, todo mundo fala que tem clarividência ou que está no terreiro, fala que vê a minha cabocla. E aí, ok, até então, porque eu não frequentava, não via, não incorporava até então. E aí eu vim estudando e conseguia sentir todas as outras linhas. Então, hoje em dia eu incorporo o preto velho, eu tenho sentido, eu estou no meu desenvolvimento e sinto as irradiações. Mas a minha cabocla, que todo mundo vê, que é uma coisa que eu fico assim, da vontade de perguntar para a pessoa como ela é, porque eu não sinto. E aí eu pergunto para o senhor mesmo como uma curiosidade, porque eu não sei muito ainda as linguagens de dentro de um terreiro no dia a dia.
Então, quando fala assim, eu estou vendo a sua cabocla, o que seria isso? Ele está vendo a imantação, mas por que eu não consigo vê-la? Eu consigo sentir as outras linhas, ainda não está na hora? Seria como se fosse isso? Obrigado pela participação, Lívia, pela Eu que pergunta. agradeço. É assim, ó, eu particularmente, vou ser bem honesto, acho muito piegas esse tipo de comportamento. Estou vendo o seu guia, estou vendo o seu caboclo, não sei o quê, porque é sempre te abre uma vulnerabilidade, né? Porque você começar, e como é, não sei o quê, aí a pessoa vai te envolvendo e às vezes nem sabe, não dá para saber sempre as intenções de alguém que está falando isso. Eu acho que isso serve como um alerta comportamental, né? Para todos nós. Mas com isso à parte, vamos supor que as pessoas estejam vendo. Eu acho estranho muitas pessoas vendo, mas estão aí vendo, né? Você não vê porque você não tem clarividência no momento, não está desperto isso, e você não incorpora ainda porque é um processo de aproximação, de intimidade, de conexão, e E aí eu fico com... se tiver Desculpa. ansiedade, pior ainda, né? Eu fico com medo de tanto que falam. É uma coisa que, por exemplo, a última linha que eu quero pegar a fundo seria do caboclo, por isso que agora eu estou na turma com vocês. Eu fiz outros cursos com vocês, porque o meu grande medo era de induzir, de tanto que falam, como que era, como que deixa de ser, acabar que o dia que eu tiver que sentir, acabar ficar induzindo uma coisa que criaram na minha cabeça. Esse é o meu maior medo, de estarem vendo o que eu não vejo e acaba... Eu esqueci a palavra que a gente usa, pai, mas quando a gente... eu induzir, eu ficar forçando uma coisa que não é o natural. Então começa a estabelecer para você que não faz sentido, né? Faz sentido. Quando as pessoas falarem isso, você agradece, legal, obrigado. E muda de assunto, sai dessa frequência aí que eu realmente acho perigosa. Tá bom? Obrigado, Olivia. Eu quero avisar vocês que na semana que vem, a aula do dia 12, que então é um dia antes do Dia dos Pretos Velhos, vamos fazer uma gira de preto velho aqui, uma gira de estudo de preto velho. E se quiser, já deixa a feijoada aí pronto para a gente fazer junto uma oferenda. A gente vai divulgar isso, mas já adiantar para vocês isso, tá bom? Vamos fazer uma coisa bem legal. Débora Tussi. Boa noite, pai Rodrigo. Está me Boa ouvindo? noite. Estou ouvindo. Boa noite a todos. Minha dúvida é se quando o caboclo ele vem em terra, ele, né, incorpora, ele dá aquele batidão no peito, né? Pá! E aqui geralmente é a glândula timo, né? Sim. Ele é o único que consegue ativar, entre aspas, essa glândula timo? Não, mas parece que é o único que faz questão, né? Então tá aqui o timo e também o chakra cardíaco. Quando ele está aqui com a mão toda aglutinada de energia das terminações dos chakras e bate no peito, né, e grita, então ele muda totalmente a frequência vibratória do médium e ali ele está fazendo uma dispersão energética também, né? É muito mágico isso que acontece. Essa é uma das magias gestuais e dos movimentos deles ali. Então, os caboclos fazem questão, né? Muitos fazem questão de ativar a partir desse toque. Outras linhas fazem outras coisas para outras estruturas energéticas na gente. Mas é uma boa pergunta. É isso? Acho que é isso, né? Obrigado. Ana Maria Piovesan.
Oi, você liberou? Boa noite a todos. Oi, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Então, tudo bem. Sobre o contato com a natureza que você falou, me reportou um momento que eu vivi no sul, no Costão de Santinho, onde eu fiz arvorismo. E eu sou um pouco medrosa, imagina andar por cima das árvores. E andei um bom pedaço. E na hora que eu andei, o que a árvore exala foi uma percepção incrível. E, bom, muita coisa aconteceu, mas no final foi tão impactante que eu desmaiei. Quando eu boto o pé no chão, eu desmaio totalmente, né? E aí, depois, quando eu acordo, ficou aquela impressão daquele contato com a árvore que foi muito superior a tudo que eu já tinha tido. E olha que eu ando bastante, como bióloga, eu ando bastante na natureza. Isso é uma parte da conversa que eu queria ter com você. A segunda parte diz respeito ao momento que eu estou vivendo agora. Eu estou na TU 22 e eu saí do terreiro. Na hora que eu saio do terreiro, a minha cabocla diz, você vai ter um tempo de 1 ano para estudar. E aí eu comecei a estudar. Foi essa intuição, ela não disse mais nada. Nada, nada. Você vai ter 1 ano para estudar. E aí, estou aqui. E queria agradecer, porque a live sobre caboclo quase não há. E esse retorno com a natureza que você fala, eu achei extremamente importante. Então, eu gostaria de ouvir o seu conselho. Ana, muito obrigado pelas suas palavras. Eu ficaria com elas aí, só. E eu entendo que, bom, sobre o fenômeno, só estando presente para eu poder fazer um entendimento, né? Baseado no que você contou, pode ter sido uma descarga de energia mesmo e levou você a essa experiência aí. Agora, quanto à cabocla, ela tá com a sabedoria dela, né? À sua frente. Então, a gente está vivendo uma época, uma era de muitas transições, muitas simultâneas acontecendo, em vários aspectos da humanidade, da sociedade, e a religião, dinâmica que não está diferente. E isso que a gente viu no começo, lá, 20, 30 anos atrás, um movimento tímido de desenvolvimento de estudo, fomentação do conhecimento, divulgação do conhecimento dentro da religião, agora a gente vê cada vez mais as entidades se posicionando, os espíritos se posicionando para os médios. Você precisa estudar, vou sair de cena para você entrar em cena. Você tomar para você conhecimentos importantes para o seu crescimento, que não cabe a mim. E isso eu acho de uma sabedoria brilhante que está acontecendo cada vez mais. E você é uma fala, uma prova viva de que isso está acontecendo. Obrigado, viu, Ana? Obrigado, pai. Que a sua jornada seja excelente. Sucesso. Ai, também. Obrigado. Douglas Parisi. Boa noite, pai, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ô Douglas, tudo bem? Tudo Garimpeiro, bem, recém-saído do garimpo do Ouro. É verdade, recém saí do garimpo do Eixo do Ouro. Mariana, tudo bem? Oi, Rodrigo. A Mariana também fez o Eixo do Ouro agora, turma 8. Tu fecha por nós. É que minha esposa está também na live, no computador dela, ela estava com o som aberto, desculpa. Esse casal, gente, eles fazem isso, eles assistem as lives, um em cada computador, um de costa para o outro. Verdade. Eu queria muito agradecer mesmo, pai, pela oportunidade. Eu até comentei com você que eu estava querendo muito estudar sobre os caboclos, então quando eu vi que você estava fazendo essa live, para mim foi tipo assim, não, é isso que eu preciso, é isso que eu quero assistir. Eu queria deixar aqui minha gratidão, tanto pelo curso do Eixo do Ouro, quanto por essa live de hoje. E eu queria estar perguntando, pai, porque com relação aos caboclos, é o que eu tenho mais dificuldade de achar material. Eu gosto de estudar bastante, de ler livros,
Por exemplo, eu tenho lido sobre os Exus, sobre os pretos velhos, e eu estou querendo algum material de estudo sobre os caboclos. Você tem algum material para indicar? Não tem, né? Não tem muita coisa confiável, né? E o pouco que o Rubens produziu, por exemplo, é muito pouco também, assim, vai ter no máximo um texto dentro do livro Arquétipos da Umbanda. Aí a gente tem o Guardião do Fogo Divino, que é um romance, aí é uma ficção, né? Mediúnica. Eu realmente não tem material assim, tem muito dentro da Umbandologia, né? A gente tem entidades de Umbanda, tem o nome das entidades que abordam bastante, e tem em breve um livro que o Rodrigo Queiroz vai lançar com isso também, mas só sobre isso a gente não tem. Não tem. E é e agora também quem falou aqui foi a dona Ana, né? Que falou aqui que também acha muito parco assim, material na internet falando de caboclo. Por incrível que pareça, é uma linha tão importante, né? Tão pilar, mas não se aborda tanto. Fica aí uma sugestão para todos nós, né? É um assunto que precisa ser posto mais vezes aqui mesmo. Eu sempre que eu posso, eu procuro falar mesmo de caboclo, né? É isso, é um estudo a ser explorado, é um olhar também, né? Isso. Gratidão, pai, muita Obrigado, gratidão. Douglas. Valeu, hein, pela participação. José Luiz Matos. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, José? Boa noite para todos. Também, garimpeiro, saindo do garimpo. Garimpo, TU 21, É, e por aí. A gravação vai ficar também lá na nossa plataforma, né? isso, Depois? isso. Tá. Vai sim. Então, bem, o que eu queria falar em relação a quando você disse salvar o sol, salvar a lua, né? Eu tive a gratidão de conhecer minha bisavó e minha avó índias. Me emociona muito isso. Por esse hoje eu vejo esse aprendizado, essa orientação. E minha mãe aqui conta, porque isso eu não via, ela era garota, né, menina, e meu avô não sabia nada, não conhecia nada, isso em década de 30, por aí, 40. Meu avô, nada a ver, não era descendente de índio, nada. Meu avô trabalhava lá no Rio de Janeiro, no Cais do Porto. Mas a casa que eles moravam, eu me lembro, nos fundos era uma pedra. Mas quando o caboclo dela chegava, jogava ela assim, tirava do chão tipo meio metro, ela caía de joelho ali, né? Na postura acabou. Mas só quem entendia o que ele falava era meu avô. Ele falava lá um idioma, isso minha mãe e minhas falecidas tias contam. Ele falava um idioma, mas só meu avô é que entendia. E hoje, né, no decorrer da caminhada da Umbanda, eu vejo como isso é interessante, né? Essa comunicação, vamos dizer assim, tem que ser para o meu avô depois passava para elas, tinha que ser para o meu avô, que somente ele entendia. Minha mãe e minhas tias falecidas diziam que às vezes ficava todas elas ali, não entendiam nada, mas meu avô depois explicava. Então, até essa sintonia, até esse comunicado, né, essa comunicação, como isso é bonito, né? Porque ele ali é que teria, vamos dizer assim, a incumbência de entender, né? Eu não conheci, mesmo eu adolescente e ela ainda estava viva,
eu não conheci, não vi o caboclo, não tive essa alegria. Mas dizem que quando a Umbanda nessa época não tinha nem terreiro, né? 30, 40 nem tinha lá no Rio de Janeiro. Então, minhas tias, acho que ninguém desenvolveu, e dizem que aí os pedacinhos vai vindo, né, para os futuros herdeiros, né? Então, é isso que eu queria dizer em relação, porque ela sempre conversava, eu pelo menos eu conversava com ela muito isso, do sol, da lua, o rio, ela era lá de Palmeiras dos Índios, lá no nordeste do Brasil, e conversava a respeito dos rios, dos peixes, das comidas. Ela me ensinou algumas coisas, alguns pontos, que eu digo pontos que os índios tratam, né? Fazerem os cestos, fazerem pulsar. E hoje eu vejo tudo isso. O que lá atrás, numa hora veio para nesse meu caminhar de vida, e hoje, você falando algumas coisas, eu dava aquela viajada e entender isso. É muito bonito, como, não lembro quem foi que escreveu, o homem, eu acho que é um dos vírus que, por enquanto, ainda não teve cura. Alguns, porque destrói a natureza, aí procura o outro lado que está bom, ali destrói e por aí vai, né? E o restante está por aí. A natureza continua nos dando o alimento, apesar de toda a agressão que sofreu, mas ela não deixou de nos dar o alimento, os rios, os lagos. E hoje temos que aprender, quem quiser aprender, né? Quem não quiser também. Acho que a natureza agradece de qualquer maneira. Gratidão. Não sei se você deu para ouvir, o pessoal deu para ouvir bem, porque eu não estou nem com fone de ouvido. Deu sim. Estou no microfone aqui do notebook, não sei se todos conseguiram ouvir, mas gratidão, Rodrigo, Exu do Ouro e por aí vai, os outros cursos, e agora essa reunião caboclau. Obrigado, Luiz. Gratidão aí, boa noite para todos. Obrigado, irmão. Pri Sacra. Boa noite, tá me ouvindo? Tô sim, boa noite. Agora sim, boa noite, aqui estava travado. Bom, boa noite a todos os irmãos que estão conectados também. Rodrigo, eu não consigo começar de uma maneira diferente, senão te agradecendo mais uma vez por parar aí um pouquinho do seu dia e compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu fiz muitas anotações, eu tenho 6 folhas aqui, frente e versos, de anotações para variar um pouco. Você disse que você ficou muito ansioso, mas eu acredito que todo mundo que conseguiu se conectar, e quem não se conectou, mas que pelo menos se inscreveu, também estava nessa ansiedade, nessa busca por mais conhecimento. Então, primeiro de tudo e antes de mais nada, muito obrigada mesmo por disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo e de tanto conhecimento, assim, de uma maneira tão simples e lúdica, né? Você faz a gente viajar, assim como o Alê, para outras dimensões, e a gente sente o que vocês falam. Isso eu acho que é muito importante. Eu fiz algumas anotações, e dentro das anotações que eu fiz, eu queria comentar uma coisa. Eu tenho uma cabocla que, num terreiro que eu trabalhei, ela foi um tempo um pouco não bem vista, porque ela era diferente de todos os caboclos da casa, que tinham os brados e batiam no peito, e eram índios muito grandes. Ela é uma cabocla do fundo do mar, então ela vem um pouco mais serena. Ela trabalha com uma concha na mão, e ela sempre levanta a concha mais para o chakra coronário, e é onde ela troca energia, e raramente ela faz essa parte desses brados e de bater e tudo mais. Então, a gente vê, né, muitas diferenças, e como é bonito a pluralidade, e como vários guias trabalham de tantas formas diferentes, e mesmo ela não tendo tantos brados, como ela ativa um dos chakras também de alguma forma. Outra coisa importante, apesar dela ser do fundo do mar, e eu ter essa energia muito forte aí com praia,
hoje, desde o começo, desde que você fez aí a firmeza, você tocou o tambor, eu consegui sentir muito forte a energia da natureza, da mata. Então, acho que todo mundo aqui deve ter conseguido se conectar a essa força, a essa energia. Então, mais uma vez, obrigada. E se você pudesse, no começo, enquanto a gente esperava, estava tocando uma playlist, né? Você compartilhou aí com a gente, se depois você puder. Eu tentei, confesso, de achar no Spotify, na plataforma, assim como eu fiz com a Lê, mas você não consegui achar. Então, eu não sei se você tem algum perfil público que a gente possa seguir para a gente ficar ouvindo aí essas suas músicas ao longo do dia. E gratidão, e eu estou ansiosa aí para as próximas lives. Obrigado, Pri. O álbum no Spotify chama Na Gira dos Caboclos. E obrigado pela participação. Bom, sobre a Caboclo do Fundo do Mar, é importante dizer o seguinte, não é uma regra que os caboclos bradem, né? É só entender que é normal, não é uma regra, né? E você vai ver, dependendo da frequência de trabalho, todo tipo, né? Caboclo mais calmo, caboclo mais enérgico. Então, caboclos que vêm na força do mar são caboclos mais serenos, caboclos que vêm na força do fogo são caboclos mais enérgicos, caboclos da floresta, de Oxóssi, são mais agitados. Então, tem que compreender, aprofundar mais nisso também. Carlos Eduardo de Oliveira. Oi, boa noite. Boa noite. Saravá, axé para todos. Rodrigo, vamos dizer assim, eu venho da Umbanda desde pequeno, sou grato àquilo que você falou de ser educado a saudar a árvore, uma planta. Isso já vem desde pequeno, desde família que eu vejo. Minha mãe faz isso, minha avó era, vamos dizer, considerada, assim, porque ela fazia benzia, tinha muita gente atrás dela para benzimento. Ela tinha as ervas que ela usava para benzer e fazer isso. Minha mãe conversa muito com as plantas, eu vejo, eu também criei isso vendo o que elas faziam. E todo mundo, desde que eu venho de todas as casas que eu passei, que eu trabalho, já trabalhei, falava-se muito sempre o caboclo, sempre seria na linha de Oxóssi. Acho que na penúltima casa que eu trabalhei, que eu comecei a escutar. Caboclo é Oxóssi, caboclo de Xangô, caboclo de Ogum. Se isso cada um vem de uma linha mesmo, é só realmente que vem da linha da mata, da Oxóssi. O que acontece? O caboclo é um grau de evolução dentro da Umbanda. Então, o grau caboclo, que é esse rótulo, é sustentado por Oxóssi. O grau é uma coisa. O espírito que chegou nesse nível de ascensão e é assentado nesse lugar, o grau é sustentado por Oxóssi. Porém, dentro do grau tem milhares de falanges. E as falanges são de todos os orixás. Ok? Sim. Então, caboclo ventania é um caboclo de Yansan. Caboclo do fogo é um caboclo de Oroiná. Caboclo das 7 montanhas é um caboclo de Xangô. Caboclo rompe-mato é um caboclo de Oxóssi e Ogum. Caboclo 7 espadas é um caboclo de Ogum. E aí, pela regionalização, pode mudar um pouco os termos. Então, as pessoas vão falar assim, Xangô, 7 montanhas, né? Ogum, 7 espadas, Ogum... Mas tem, por exemplo, Ogum 7 ondas. Ogum 7 ondas. Esse espírito está no grau caboclo. Mas não traz o termo caboclo no nome da falange, porque a falange chama Ogum 7 ondas. Mas é um caboclo. Ogum 7 ondas.
tá bom? Só que esse é Entendi. puro Ogum com Iemanjá, por exemplo, né? E aí, o nomes de entidades é o que vai te ajudar a estudar. Entidades de Umbanda, depois os nomes de entidades é a trilha do conhecimento para se aprofundar nesses detalhes. É muito legal esse estudo, é realmente muito bacana. Porque, que nem outros falam, acabou sendo muito difícil você achar alguma coisa para estudar, para ver, para se aprofundar mais. A gente fica Caboclo, até... Caboclo Sete Cruzes, Caboclo Pedra Branca, são caboclos de Oxalá. Caboclo Pena Branca, é um caboclo de Oxalá. Né? E aí, então, são para todos os orixás você vai encontrar. E é Sim. Caboclo Roxo, Caboclo da Sete Lagoas, Caboclo da Lagoa, Caboclo... E aí já são Nanamburuquê, né? Caboclo Chapanã, Caboclo de Obaloaê, então, e aí vai embora, irmão. É tudo, né? Aí você diversificando. Obrigado. Valeu. Rodrigo de Paula. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tranquilo? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Rodrigo, meu xará. De onde você é Saravá. mesmo, Rodrigo? Eu esqueci de pedir para todo mundo ir falando de onde é. Só perguntei lá para a irmã de... Sou de Faxinal, no Paraná, interior do Paraná. Paraná, Faxinal. Próximo a Londrina. Certo. Garimpeiro, também saí daí. Saravá, os garimpeiros aí também. É confrade também? Não, ainda não. Futuramente estamos estudando, começando a conhecer e tal. Eu só queria... eu tentei na última live, né? Nossa, tentei falar ainda, mas não deu mais tempo. Queria agradecer, né? Lógico, foi maravilhoso essa experiência do Estudo do Ouro lá. Eu só queria... Muito interessante essa questão dos caboclos, dessa live do caboclo. Eu comecei no xamanismo, através da mãe ayahuasca. Né? E, bom, caboclos é que não faltam, né? Junto a essas experiências. E quando eu comecei a me desenvolver, nesse núcleo não tinha ninguém que pudesse dar mais informações. Foi quando eu conheci a Umbanda mesmo. Hoje, né, trabalho com o Caboclo Tupinambá, Pai Joaquim de Aruanda, sabe? Nossa, também estou louco para a próxima live, né? Preto Velho, muito 10. E assim, tudo que você falou hoje só veio ratificar toda essa minha experiência que eu tive, né? Que eu tenho ainda, porque também eu ainda faço parte do Instituto Xamânico aqui, que a gente tem os trabalhos, né? E, nossa, é lindo, os caboclos, né? Então, eu ajudo no entendimento espiritual do pessoal, porque dentro desse instituto não há doutrinação religiosa, cada um com a sua fé, né? A gente procura respeitar o trabalho ali de cada um. Mas muitos têm essa experiência religiosa, essa experiência mística, então a gente acaba ajudando aí, né, posteriormente aos trabalhos, né? E assim, os caboclos é tudo isso que você falou e muito mais. Me fez me conectar muito mais com a terra, me fez me conectar muito mais com a natureza, né? Eu sou abençoado porque a minha esposa, meu filho fazem parte hoje, estamos todos juntos, né? Eles também, tanto no xamanismo ainda continuam a ajudar, mas também na Umbanda aqui, né? Minha esposa me ajuda na cambonagem aqui, feito um trabalho em família, como vocês, a maioria de vocês que fazem. Então, a gente tem o nosso culto familiar aqui, que é maravilhoso. E, gratidão, maravilhoso esse teu trabalho, Rodrigo. Axé. Obrigado, irmão. Obrigado, Rodrigo. Vou chamar agora, vou dar a palavra para Maria Martins e aí a gente vai para o encerramento, tá?
Hola, Olá. estoy desde Montevideo, Uruguay. Ah, eu não sei se eu vou conseguir te entender muito bem, mas vamos lá. Yo te entiendo perfecto, pero Ai, no que puedo hablar ótimo. muy bien. Ai, que bom. Então, você está do Uruguai nos acompanhando. Olha só, Iá, tem gente que acha que um bairro é distante. Veja só. Yo estudio con Alexander en Turma 22 Ai, que y mi bacana. esposo contigo es en Umbandología. Que legal, muito legal. Feliz de la vida. Quiero agradecer todo lo que nos estás enseñando, lo que comparten con nosotros y el amor con el que transmiten los conocimientos. Nos están haciendo conocer nuevamente lo que es Umbanda. Estamos muy, muy, muy agradecidos por todo. Quería hacer una pregunta. ¿Puede ser que aquí en Uruguay, por ejemplo, los caboclos puedan hablar en español? Y podría suceder que llegaran también indios de charrúas, por ejemplo, que son autóctonos de aquí, de Uruguay. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Maria, muito, muito grato. Graças por estar participando. Você e o seu esposo. Muito feliz mesmo de saber que a mensagem chega aí. Então, é como eu falei, é natural que aí no Uruguai a manifestação dos caboclos seja aquilo que faz parte de um contexto cultural. Então, vai ter os índios típicos, vai ter outras referências de homens da natureza que tem a ver com a cultura de vocês, perfeitamente. E qualquer entidade tem que falar a língua que as pessoas entendem. Então, o Preto Velho aí também vai falar espanhol, o Exu, o baiano acho que não vai baixar aí é muito contextual mesmo de cultura, mas outros. E por exemplo, quando a gente fala na linha dos baianos, é possível que no Uruguai tem alguma outra linha de espíritos, ou algum outro grupo de espíritos que, ao se manifestar, traz mais características da regionalidade do povo uruguaio. E esse seria o paralelo com o que a gente chama aqui de baiano, por exemplo, entendeu? Claro. Então é isso. Agora, se você vier para o Brasil e você for iniciada numa apresentação numa linha de baianos, é possível que algum baiano entre na sua corrente mediúnica, mas ele vai falar espanhol, porque é o que você fala, é o que as pessoas que você vai atender vai entender, né? O que não faz sentido... Aquí en Uruguay, cuando en las prácticas de Umbanda en los terreiros, ninguém fala español. Ningún espíritu fala español aquí. Todos falan un portuñol, esa mistura entre uno e outro. Deve ser porque a Umbanda chega aí a partir daqui, né? Então são brasileiros que foram para aí e começou a disseminar. Então, até por essa cultura, ou esse encontro de cultura e de língua é que foi dando essa conotação, né? Então ela não brota aí com naturalidade. Foram brasileiros indo para aí, alguns vindo daí para cá, absorvendo e levando, fazendo esse intercâmbio cultural. E é um estudo, é uma coisa muito interessante. Obrigado, Maria. Graças. Olha só, muito obrigado a todos. Eu preciso que vocês entendam que vou sempre abrir a palavra. Todos que não conseguiram falar, mesmo que levantou a mão, sinta-se representado por quem falou. Na próxima pode ser que dê certo. E todos vocês que estão acompanhando, sintam-se representados por quem conseguiu falar, por favor, né? E, mais do que isso, sintam-se sempre encorajados a pedir a fala. É muito importante para mim, é importante para todos, e principalmente para você. Então, às vezes a pessoa fica, será que eu falo? Não falo, tenho vergonha? Não tem, a gente está num ambiente seguro, está fechado,
a gente é tudo igual aqui, então, a gente da nossa gente, todo mundo querendo sentir, viver essa experiência junto, tá? Então é isso. Mais uma vez, olha, eu quero dizer que a gente inaugurou esse projeto com muita bênção, com muito axé de vocês. Adorei demais partilhar esse momento com vocês. Estou muito feliz por isso. Acho que a Umbanda ganha com isso, de vocês mostrarem esse interesse. Então, na semana que vem, vamos lotar essa sala e continuar fazendo que esse projeto faça sentido, que possa ser de engrandecimento. Compartilhe com as pessoas, convide as pessoas do seu terreiro, as pessoas que você conhece, que é importante também aproveitar essa oportunidade, tá bom? E então, semana que vem, nosso segundo episódio com os pretos velhos e já fazendo a nossa homenagem também ritualística aos pretos velhos, que é a força dos caboclos, o axé do povo da floresta, da natureza, chegue a cada um de vocês, a família de vocês, aos lares de cada um de nós, nos abençoe, nos guie, nos inspire, nos ampare e nos traga sempre inspiração e caminho nessa jornada. Axé, saravá, o que caboclo, o que aru, meu pai. Axé, uma excelente noite para vocês e até nosso próximo encontro. Obrigado.